ao de sabedoria, com essa importância que o mundo lhe deu, necessita de um lar humilde, para aprender o princípio da humildade, aprender a ser tolerante com seu semelhante. Aquele que na vida passada brilhou pelo talento, pelas suas faculdades intelectuais em grau elevadíssimo, pelos seus costumes, ou pelo seu saber, ou pela sua linguagem, ou pela sua fortuna, por qualquer desses dotes ou predicados tão fortes no mundo, necessita ganhar a experiência daquilo que não experimentou. Se ele se habitou a viver no fausto, na grandeza, galgando posições sociais de relevância, tendo perante os outros grande importância, necessita voltar, para conhecer também o teto humilde, e saber viver no lar pobre, onde a sua inteligência possa servir de luz para os outros, mas, ao mesmo tempo, que o meio lhe prepare o caráter um pouco diverso daquele orgulhoso que teve na vida anterior. Isto se dá todos os dias, meus amigos. Sabei bem esta verdade. O lar escolhido pelo Espírito para sua vinda não é só determinado por ele, é de acordo com o seu guia. Se esta vinda fosse inútil, então não lhe seria permitida. Muitas vezes é o Espírito que vem para pousar num ninho como um pássaro, e, depois, ganhar asas e partir. Muitas vezes sua pousada é rápida. Então direis vós, qual a utilidade? Perguntareis naturalmente, que veio fazer, se não se demorou? Escapa a vossa percepção argumento desta ordem, escapa a vossa inteligência a compreensão exato desse desígnio da providência. É assim, meus caros amigos, que os reis, as majestades, encarnam em lares humildes, onde moram pescadores, onde vivem operários. Eles que tiveram a testa coroada por diademas reais, passam a ser pescadores, empunhando remos, ou passam a ser oficiais para compreenderem e aprenderem a manejar a plaina, o serrote, e outros instrumentos desta ordem. Assim também que foi humilde, pequenino, pode amanhã entrar num lar rico, farto, para que a sua inteligência possa encontrar elemento material que lhe dê a instrução necessária para o seu desenvolvimento. Tudo é assim, é a lei do equilíbrio. Conheceis vós o brinquedo das crianças, aquele que se denomina gangorra. É isto, meus amigos, uma vez é aqui, outra vez é lá, depois este desce, para que o outro suba. Este é o movimento contínuo da vida. Deus não quer eternos pobres, nem eternos ricos. Todos têm que experimentar as posições diferentes da vida, todos têm que conhecer as atitudes diversas de existências, todos têm que se adaptar ao meio escolhido para o seu progresso. Se o espírito adiantado não encontrasse progresso, não desceria para esse lugar, Deus lhe mostraria outro ponto de pousada, outra escola de aprendizado. Meus amigos, descortinar o futuro, ninguém. Lançar contas a este presente incerto que se tem diante dos olhos, fazendo dele uma base para um futuro, também não é certo. Deus pode fazê-lo porque conhece, porque enxerga, porque é onisciente, sábio e bom. O homem não julgue pela aparência. Muitas vezes são falhos os seus julgamentos. Deus vos guarde, Deus vos proteja e Deus vos ampare. Spinola. Em 7 de julho de 1936. Espiritismo é uma grande utilidade. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos salve. Que a sua benção repouse sobre todos vós. Deus proteja igualmente todos os espíritos presentes, embora desencarnados, todos aqueles que se aproximam desta sessão, desejosos de esclarecimentos, para os conhecimentos da vida eterna. Meus amigos, a realidade espírita continua a ser cada vez mais clara no entendimento dos homens. Já não há mais quem possa fingir que quem compreende o fenômeno espírita deixe de ser um sincero. Meus amigos, aprendei a doutrina espírita, a verdade que ela contém, tudo quanto de irrisório lhe é lançado em cima, não tem a responsabilidade, o cunho dos espíritos superiores. Em toda parte há espíritos frívolos, da mesma sorte que há homens sem critério. Não podereis fazer um paralelo entre o conselho de um homem sensato, prático,
que olha verdadeiramente para a verdade das coisas, e aquele que de tudo trata superficialmente, não ligando importância sequer às coisas graves que afetam a sua própria felicidade. Assim também, não podereis fazer um paralelo entre o conselho de um espírito que não pensa, de um espírito frívolo, ou brincalhão, e o conselho sábio de um protetor do espaço, que vos venha dizer a verdade, como realmente ela é. Meus amigos, a realidade espírita é um fato. Queira ou não a criatura humana compreendê-la, ela se manifesta, tão clara, tão evidente, tão patente, como os raios solares que atravessam as nuvens mais espessas. Amigos, é tempo. É tempo de começar a vida espiritual, se até hoje não a principiastes. A vida material, vós a tendes em jogo, constantemente. Aí está aquilo a que chamais as infelicidades, as desventuras do mundo, as tentações, a porta aberta aos perigos patentes aos vossos olhos, como aí estão também as consolações, a paciência, a resignação nessas mesmas tribulações e tristezas. Aí estão, igualmente as forças espirituais, a se manifestarem constantemente perto de vós. Para quê? Para vos despertarem, e vos dizerem, filhos, não creiais no mundo porque ele é portador de grandes ilusões, que embalam as almas fracas, os espíritos pusilânimes e as criaturas do que gostam de passar a vida à flor da ilusão, como as pétalas de uma rosa à tona d'água. O mundo aí está para vos apresentar promessas que não se realizam. As promessas espíritas, ao contrário, são fato. Porque elas vos vêm ajudar à borda dos precipícios, vêm sustentar o vosso passo nos momentos mais difíceis da vida, vêm vos apontar a tábua de salvação pela qual caminheis. Essas, sim, meus amigos, são as que vos ajudam a atravessar o báratro das coisas perigosas. Meus amigos, Espiritismo é uma grande utilidade, deveis saber aproveitá-lo bem, as suas verdades reais, a promessa que não falha. Vós tendes constantemente diante dos olhos realizadas as promessas do Cristo. Necessário vos é nascer outra vez, se tal não acontecer, não tereis parte comigo. O que pode significar isto, pronunciado por Jesus, senão a vinda nova dos espíritos à carne? Será possível que um homem depois de velho torne a ser criança, para ser novamente enfaixado, aleitado por sua mãe, vigiado nos primeiros anos de vida, enfim, dirigido até a maioridade? Não é possível. Logo a palavra do Cristo, não pode significar isto. Necessário vos é nascer outra vez, quer dizer, vós espíritos, vós criaturas criadas por Deus à sua imagem e semelhança, necessário vos é voltar ao vale de lágrimas, para novamente terdes uma existência na carne, existência que vos será mais proveitosa talvez, do que aquela que há bem pouco terminou. Por isso digo com serenidade, procurando afastar a perturbação daqueles que estão prestes a vir ao mundo. Coragem, novos caminheiros. Aí tendes a nova estrada a percorrer, é tão fácil. Porque vos é apontada com carinho, com uma espera de satisfação, com um júbilo, uma alegria, e, talvez vós mesmos possais um dia compreendê-la. Coragem, novos caminheiros da terra. Passo firme, nada de temer as perseguições contra a fé, porque para elas está o espírito firmado, pronto para as lutas. Seja o lema dos que voltam. Amor para Deus, amor para o próximo. E que assim sendo, se encoraçem nos princípios da caridade cristã e não temam as tempestades da vida, como nauta seguro não teme a tempestade do mar. Glória seja dada a Deus nas alturas. Isaura. Em 10 de julho de 1936. Ensinemos o Espiritismo em sua verdade. Deus seja louvado. Meus amigos, meus queridos irmãos, há quem pense que o Espiritismo não deve ser ensinado aos jovens, porque daí lhes pode resultar algum mal. Há quem diga às senhoras nervosas que não devem assistir às sessões de Espiritismo, porque lhes são prejudiciais. Sou de opinião contrária.
Acho que o espiritismo deve ser ensinado em sua beleza, em sua verdade, sem esses rodeios, sem estes enfeites que o adulteram, sem esse medo, esse temor da morte, que faz com que as pessoas menos compreendedoras dessa verdade se perturbem. O espiritismo, porém, em toda a sua pureza, em sua beleza natural, nada a tem de assustador. As crianças devem saber, desde cedo, que possuem dentro dos seus corpos alguém que não morrerá jamais, e que é responsável pela sua vida, no presente, e pela sua existência futura. Esse alguém é da sua alma. As mães, que trazem ao mundo os seus filhos, que são a alegria da sua vida presente, devem saber que esses filhos, igualmente, são espíritos que Deus lhes empresta, para essa educação necessária ao seu desenvolvimento na senda da vida, no intuito de os preparar para a vida verdadeira, isto é, para a vida além campa. Porque temer viver neste plano azulado, infinito, povoado de seres portadores de bons fluidos, seres inspiradores do bem, seres que se transformam em protetores da humanidade, voluntariamente. Porque temer viver nesse mundo de luz e preferir a vida em glória que a terra oferece, cheia de sacrifícios, de dissabores, de preocupações, deixando de alimentar em si pensamentos melhores para uma vida sem fim. Melhor será que todas as criaturas humanas sejam educadas assim. A vida na terra é útil, proveitosa. A vida na terra representa uma escola e outra coisa não é este mundo formado por Deus com tantas belezas. A vida na terra é uma escola. Procurai tirar do seu aprendizado todas as lições necessárias à edificação do vosso espírito. Procurai viver, sabendo que sois, na terra, viajores temporários, caminhando todos para a verdadeira pátria, e sabendo que a terra oferece estações ao espírito, estações que, interrompidas por um certo período de tempo, são novamente reatadas para que a vida continue seu incessante progresso. Ora, meus amigos, vós que tendes filhos, que vos ocupais de crianças que revelam uma inteligência precoce nos primeiros anos, não permitais que se lhes faça temor dos espíritos. Falai-lhes dos espíritos, como das coisas boas, preparai-os para esta realidade da vida além campa, para que não se assombrem ao saber que um dia hão de morrer. Preparai as crianças de hoje nesse ambiente de vida, e não permitais que se lhes incuta o terror à morte, porque a morte é a porta que se abre para uma vida melhor. Educai-os caridosamente, nos princípios da mais santa moral, procurai prepará-los para o meio espírita, para a recepção da palavra do alto. Educai as crianças num ambiente espírita, porque, assim educadas, elas compreenderão a vida além túmulo. Como erravam os nossos avós, falando em morte às crianças, como se elas soubessem alguma coisa da morte. E, como as aterrorizavam, vestidos de preto, e, ao mesmo tempo, falando nos sufrágios necessários por aquele que se ia, como se ele estivesse nas garras de um poder terrível, capaz de o prejudicar. E as almas das crianças assim educadas, criavam-se débeis, fracas. Ainda hoje, em vosso meio, aqui neste momento, há homens que têm medo de espíritos. Este erro provém dos ensinamentos da infância. Desde o berço que estão habituados a não poderem estar sem luz, a não poderem ouvir o menor ruído, a não suportarem o silêncio completo, enfim, a terem medo do incognoscível. Não eduqueis as vossas crianças, no presente, desta maneira. Falai-lhes sempre das moradas eternas, que existem no plano infinito. E dizei, um dia has de viver lá, e eu também e teu pai também. Todos havemos de ir para lá. Quando? Deus o sabe. Educai as crianças assim, sem terem terror pela morte, e, então, tereis homens fortes, preparados para a luta, homens seguros da vida além campa. Quanto me interessa a educação das crianças, vós o sabeis, e faço o possível para que elas sejam encaminhadas assim. Renovo meu pedido, a todas as crianças que se desenvolvem cedo, seja-lhes falando esse plano infinito, seja-lhes explicada cedo a doutrina da vida além campa,
para que não se assombrem quando souberem que um dia hão de desaparecer do plano terreno. Meus amigos, votos de paz e felicidade a todos vós. Que a ventura das vossas crianças seja uma realidade, que seus corpos franzinos, pequeninos, sejam tabernáculos de espíritos robustos, e não estragados pela vaidade incutida pelas próprias mães, no sentido de desfigurar-se-lhes a moral. Que as crianças sejam edificadas na verdade, na justiça, no amor de Deus. Que elas sejam realmente felizes, criadas pelos seus, mas, ao mesmo tempo, certas do maior amor, o de Jesus. Paz a todos vós. Irene. Em 10 de julho de 1936. Uma saudade. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Nada mais grato ao espírito do que recordar a vida passada, quando ela se desenrolou no seio de uma família estremecida. Nada mais grato para o espírito do que rever esses rápidos instantes decorridos em uma existência anterior, quando éramos cercados de todo o carinho, quando éramos objeto de todo desvelo, e ponto central de todas as aspirações, enfim, quando sentíamos pousar em nós todo o anelo, todo o coração de uma mãe estremecida. Meus amigos, nada mais doce de que recordar os tempos passados, e não o fazemos com amargura, bem ao contrário disso, a saudade, quando é doce, doce fica o pensamento. Amarga é aquela que se tem de um tempo em que se supunha encontrar felicidade em nossos dias, mas que cedo ou tarde, veio a se compreender que essa felicidade foi uma ilusão. Quando a saudade é de um tempo em que se foi realmente feliz, essa saudade é doce, não tem espinhos. Desse jaez a saudade que recordo neste instante. E, para testemunhar toda a minha recordação, venho dizer, não penses que tenho preocupação séria, quanto às lágrimas que possam verter os teus olhos, sei perfeitamente que não são uma insubordinação à vontade de Deus. Representam, sim, uma saudade que não se pode apagar, porque ele lembra dias felizes, não perturbados pelo remorso que afeta outras consciências. Não temos, nesse sentido, de que nos arrepender. A nossa amizade foi estreita, sincera, verdadeira e pura. Já passou. Já se foi. Aqueles dias representam também uma ilusão, mas uma ilusão que terminou breve, porque estava escrito assim no destino, e ele tem tudo marcado, não se podendo alterar uma linha neste livro em que mais tarde se recorda a todos os acontecimentos decorridos na Terra e todas as suas consequências. Este dia representou a realização de um ideal, que foi muito rápido e fugaz, mas que não deixou após si rastro algum de pesar ou remorso, bem ao contrário, foi um destino que brilhou muito rápido e logo foi apagado pela nuvem sombria que passou. Esta nuvem, porém, não representa um pesadelo, representa apenas a realização de uma resolução previamente aceita. Tudo passou. Tudo se foi. Permanece o amor em sua integridade, puro, sereno sobre todas as coisas, imortal, como é realmente o amor de mãe, imortal, digo bem, porque este jamais morre. É sempre vivo no coração materno. Este, coisa alguma no mundo extingue, porque tem vida em si, vida que não perecerá jamais. Pode ser mal compreendido, pode ser até motivo de martírio grande, mas permanecerá cada vez mais vivo, cada vez mais intenso, cada vez mais real. É por isso que nesta data, em que devia recordar o outro amor, falo apenas neste, porque o outro, como já disse, representou uma ilusão, passageiro como foi. Mas este, permanece vivo, e vivo permanecerá eternamente. Uma saudade conformada, uma saudade que representa uma esperança que representa uma certeza, e esta vem a ser o nosso reencontro, tão certo quão certa é a bondade de Deus. Paz a todos os homens. Jurema. Em 14 de julho de 1936. Deixamos as atitudes dúbias. Sim, meus amigos, paz vos conceda o Divino Mestre. A doutrina de Jesus é,
De fato, a doutrina da abnegação e sacrifício é a doutrina que revela o amor profundo de Deus para com seus filhos e que exige, ao mesmo tempo, que, voluntariamente, cada uma ama o seu próximo como ama a si mesmo. Quando Jesus esteve no mundo, buscou sempre os humildes, os pobres de fortuna, os que eram os mais necessitados, aqueles de quem os grandes da terra se afastavam, os quais ele sempre agasalhou, sempre recebeu com doçura e aos quais fez promessas que cedo ou tarde haviam de se realizar. Jesus, porém, foi sempre intransigente para com os orgulhosos potentados da terra, aqueles que, julgando-se de posse de posições elevadas na sociedade ou no seio da igreja, tratavam mal seus semelhantes, os seus irmãos, que não tinham poder para se defender, que eram fracos, os verdadeiros humildes da terra. Hoje, porém, com pesar se vê que, no seio do próprio cristianismo, levantam-se ainda orgulhosos a quererem dominar o humilde, a quererem enfraquecer ainda mais o que é fraco, a dominarem pela violência, a sacrificarem consciências. É uma tristeza ver que a grande nau do cristianismo, onde se deviam abrigar os náufragos da sorte, é a primeira a afugentar os mais necessitados e agasalhar em seu seio aqueles que podem trazer seus montões de ouro para continuarem a enriquecer cada vez mais. Triste condição da Igreja do Divino Mestre. E vós podereis pensar um instante sequer, meus amigos, que Jesus possa habitar em um meio onde não se cogita a desumildade preconizada por ele, onde as altas dignidades só pensam em cada vez mais crescer diante dos homens, muito embora se amesquinhando diante de Deus. E também que Jesus possa pactuar com esse modo orgulhoso, essas atitudes severas, mas de uma severidade hipócrita, essa ideia que humilha o pequenino, mas bajula o grande. Jesus não pode concordar com essas coisas, com esse modo de sentir. É tempo, portanto, de fazer com que a humanidade se capacite de que deve amar ao seu semelhante, se quer ser amada por Jesus, produzindo o bem que puder, perdoando a ofensa recebida em nome de Jesus e abatendo de vez o orgulho que se levanta diante de si, para que não dê raiz a esse brutal egoísmo que atrofia o sentimento nobre do coração. Meus amigos, a época atual é para muita reflexão das pessoas sensatas, aquelas que realmente ponderam as coisas e desejam agir com segurança no mar tempestuoso da vida. A época atual é para muita reflexão. Conduzir a vida material num meio em que tudo encarece, em que tudo se torna precário, em que as coisas mais simples se tornam difíceis, é realmente penoso. Quanto mais a vida espiritual, numa atmosfera de ódios, de paixões insensatas, de absoluta falta de moral, até de decência. Quanto se torna difícil conduzir impoluto um caráter no meio de tanta devassidão. Mas o mérito consiste exatamente na luta pela vida, e podereis lutar, meus amigos, confiados, não no vosso próprio esforço, mas no auxílio potente dos que vos são caros e têm envergadura suficiente para o fazer. Assim, vós podereis alcançar com esforço e tenacidade, confiados neles, no seu apoio, na sua proteção, no seu amparo, no seu auxílio. E conseguireis vencer o mundo, porque se não o vencerdes, ele vos vencerá. E não deveis, de forma alguma, sacrificar o privilégio da vossa alma, a felicidade futura do vosso ser, alegria fictícia do momento, que serve tão somente para manchar, poluir o vosso caráter. A religião que aprendestes é a verdadeira, é a religião espírita que vos aponta o caminho da verdade, contemporizar com ela, frequentando assiduamente, gostando dos seus ensinamentos, e ao mesmo tempo, aceitando ensinamentos inteiramente opostos, é dúbio. É falta de firmeza, é quase traição. A criatura sincera é espírita, ou deixa de o ser. A criatura sincera é espírita, ou deixa de o ser. Mas ser, e ao mesmo tempo aceitar a religião que lhe é oposta, não é de quem pensa, não é sensato. Sede, pois, firmes nos vossos desejos, e servi a Deus, procurando em espiritismo a regeneração dos vossos pecados,
a reabilitação do tempo em que também fostes iguais fariseus. Mas não venhais trazer o farisaísmo para dentro do próprio espiritismo. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Neri. Em 14 de julho de 1936. Sobre o uso da palavra. Meus amigos, meus prezados irmãos, um dos dons mais belos com que Deus brindou a criatura humana foi o da palavra. Os seres irracionais não podem demonstrar a sua vontade, senão por meio do instinto, da linguagem muda do olhar, tantas vezes interpretada verdadeiramente pelo homem, enquanto o ser pensante, que é o homem, pode trocar ideia com seus semelhantes, traduzindo pela palavra os sentimentos que lhe vão na alma. A palavra é, portanto, um grande dom da providência, concedido ao indivíduo humano, seu filho. Não é raro, porém, se ver, entre a coletividade humana, criaturas dotadas de inteligência e saber, preparadas para as lutas diárias da existência presente, empregando a sua palavra ao serviço de causa ingrata, defendendo ideais inglórios, acumulando-os no seu espírito, e, ao mesmo tempo, entregando à coletividade que o escuta, uma responsabilidade de que darão contas um dia. Quantas vezes, o verbo eloquente, inflamado, do homem, se ergue perante as massas populares para defender ideais que rebaixam, que aviltam, que condenam a moral e fazem apologia da maldade. A palavra humana, quando assim pregada, acarreta, para o seu principal responsável, aquele que fala, consequências graves que se refletirão na vida presente e muitas vezes grandemente na futura. A palavra, meus amigos, deve ser criteriosa e sã. Não é simplesmente abrir os lábios e deixar que ela saia de roldão, sem um raciocínio fiel, sem ser portadora de uma verdade, sem ser a expressão sincera daquele que a exprime. Nessas condições, a palavra é útil, quando assim pensada, quando assim medida, eloquente. Quando, porém, a palavra se revela provinda de uma inteligência inferior, de um sentimento baixo, não parece mais aquele dom divino com que Deus brindou o mundo. Antes, ao contrário, parece a expressão fiel do sentir imperfeito dos seres inferiores. Se o tigre pudesse falar, o que diria? Se o lobo tivesse o dom da palavra, o que sairia da sua garganta insaciável? E se as outras feras, ou mesmo os répteis venenosos pudessem dar expressão àquilo que sente o seu organismo, quando praticam crimes de que não são responsáveis, o que diriam? Mas o homem, criatura que Deus formou à sua imagem e semelhança, tendo um espírito a ilustrar, empregar a sua palavra, defendendo ideais baixos, pondo ao serviço da ignomínia e da maledicência, é realmente, profundamente lamentável. No cenário do mundo aí está o que se vê. Lede, meus irmãos, lede, e não precisais de mais. A vez de ver de todos os países, de todas as nações do mundo, levantarem-se oradores, defendendo ideias que não são cristãs. É assim que, inteligências cultas, criaturas de responsabilidade, exigem a pena de morte, quando ela não pode figurar no código de uma nação cristã, porque o mandamento de Deus, sem exceção, é: não matarás. E, voltando da coletividade para o indivíduo parcialmente, ou melhor, particularmente, observamos o uso que as criaturas fazem da sua palavra. Quantas vezes, suspeitas injustas que jamais deveriam ter passado pelo pensamento das criaturas, são externadas francamente sobre a honra, a dignidade, a honestidade de criaturas suas irmãs. Quantas vezes, se abrem estas bocas insensatas para repetirem verdadeiras calúnias contra alguém, quando não são elas as suas verdadeiras autoras, contra a reputação alheia. E assim se entretêm, e vivem como miasmas na lama podre dos charcos, a se intoxiarem, sem que isto aparentemente os prejudique, porque são quase que a seiva do seu viver. Aconselha-se, pois, a congregação espírita, especialmente as pessoas que tiverem pendor para dizer mal, que, quando não puderem dizer bem, calem-se e, todas as vezes,
que uma criatura insensata tiver a leviandade de falar qualquer palavra contra a dignidade de quem quer que seja, quando não puderdes corrigir, calai-vos. O vosso silêncio será reprovação plena daquilo que não deveria ter sido proferido. Às vezes, a censura se estende ao ponto de ferir os próprios guiás, porque, muitas vezes, essa censura envolve criaturas que não têm culpa, ou que, mesmo tendo, são iguais aos seus irmãos, porque na terra ninguém é santo. E os guiás, os protetores, aqueles que velam por aquelas criaturas, cuja evolução presidem, que têm satisfação de os vir levantar da lama e os levar para a luz, recebem dolorosamente aquela punhalada sobre o seu espírito, porque essa punhalada se crava também no coração dos guiás. Meus amigos, meus irmãos, dai ambiente aos vossos protetores. Não será por esse caminho, que eles se aproximarão de vós. Bem ao contrário disso, se fordes humildes, se vos reconhecerdes culpados e perdoardes a ofensa dos vossos irmãos, se compreenderdes que eles são imperfeitos, mas que também vós o sois, a caridade dos guiás se fará sentir, porque eles são os primeiros a dizerem, perfeito só houve um, e esse vós o sabeis, o Cristo, o Filho de Deus. Este não errou, porque não podia errar. Enquanto que a humanidade é sempre falha, de queda em queda vai caminhando, sempre amparada pelos braços tutelares dos seus guias e de queda em queda se vai levantando para novamente cair, e tornar-se a erguer. A evolução se vai produzindo, de século em século, as almas vão ascendendo vertiginosamente para esse além que as espera, luminoso e belo. Que a terra seja caridosa e boa. Assim como dá o sustento para o corpo físico, porque ela tudo fornece para o seu alimento, permita que o além dê o alento espiritual que é o conforto das almas. Braços que trabalham, consciências que se responsabilizam, cérebros que meditam, inteligências que se ilustram, corações que sabem amar, não devem empregar o elemento precioso que Deus lhes concedeu, a palavra, no vício pernicioso da maledicência. Que Deus vos conceda a palavra, na disciplinação do mal, da propaganda de ideais injustos, enfim, a disciplinação da baixeza de sentimentos vis. Amai o vosso Deus e o vosso próximo. Paz conceda o Senhor a todos os homens. E que os espíritos bons os cerquem de fluidos caridosos, para que possam, em qualquer ocasião, dizer sempre bem. Até. José Dácio. Em 17 de julho de 1936. Alusões. Caros amigos e meus prezados irmãos, eu vos desejo todo o progresso espiritual. Quanto trabalho se tem feito hoje! Quantos obreiros da causa santa do Senhor se esforçam para levar adiante a propaganda espírita! Certamente que há filosofias espíritas, preparadas para ilustração do povo, por espíritos adiantados encarnados em corpos humanos, eficientes, porque eles abrem a inteligência ao conhecimento da verdade. Certamente que o estudo da doutrina é proveitoso, mas para que seja completo esse aprendizado, é mister que se faça a demonstração prática daquilo que teoricamente se ensina. Hoje, a seção prática do Asilo Espírita João Evangelista trouxe para a humanidade presente, para o corpo de espíritas aqui reunido, ou mesmo para aqueles que ainda não estão definitivamente consagrados ao Espiritismo, mas que começam a ter alguma simpatia pela sua filosofia, conhecimentos que lhes poderão ser muito úteis. Alusões claras foram feitas em comunicação, alusões que os humanos não perceberam, porque não sabem o ponto fraco de cada indivíduo presente, mas alusões que dificilmente poderiam se afastar do ponto colimado, porque foram perfeitamente dirigidas. Isto digo, neste instante, sem determinar ninguém, sem censurar, porque a palavra do Divino Mestre não me permite ser juiz de ninguém. Antes, pelo contrário, Jesus ordena que sejamos amigos uns dos outros, que tenhamos para a fraqueza do próximo a indulgência que desejamos que ele tenha para as nossas, não tendo eu, por conseguinte,
autorização alguma para estabelecer uma censura ou fazer uma crítica severa de quem quer que seja. Não há tanto tempo que deixei o planeta terreno, para que possa também esquecer as minhas próprias imperfeições, mas, como o olhar do Espírito pode acompanhar os passos daqueles que não se julgam vigiados e que, no entanto, o são, eu conceito as criaturas presentes, aquelas que sabem perfeitamente que lhes toca aquela recomendação há bem poucos instantes feita nesta mesa, em sessão doutrinária, que se acautelem, que tenham piedade do seu próprio espírito, que se lembrem dos dias em que terão de voltar a viver neste planeta, que se lembrem, que, se hoje são moças, jovens, belas, chegará o tempo em que a velhice embranquecerá os seus cabelos, em que seus corpos vergarão para a terra ao peso dos anos. Então, a consciência mais lúcida, a experiência afirmada, talvez venham a se arrepender do seu pensar leviano dos primeiros anos, mas, já terá passado a oportunidade e só em outra existência poderão ter margem para emendar o que fizeram errado. Eu entendo, como aliás vós todos entendeis, que prevenir é melhor do que remediar, e, se há um remédio nas mãos de cada um para corrigir as suas próprias faltas, por que guardar para esse futuro longínquo, em que à custa de lágrimas, o seu pecado será resgatado, e sua reabilitação será feita à custa de dores, de sofrimentos morais, de angústias? Por que esperar? Melhor será voltar os olhos para o Cristo do Senhor e dizer, numa prece sincera, partida do íntimo do seu coração: Jesus, Senhor, sei que tenho pecado, sei que o meu espírito imperfeito não tem sabido se manter acima das intuições fracas que o mundo dá, sei que tenho conscientemente violado teu mandamento sagrado, mas perdoa-me e dá-me a oportunidade de me corrigir ainda na vida presente, para que, quando meu espírito selar o espaço, possa comparecer diante dos seus guias, arrependido do mal que praticou na terra, mas, ao mesmo tempo, redimido pela aceitação daquilo que rejeitou. Será bem melhor que, numa prece assim sincera, evolada do íntimo da sua alma, a criatura humana compreenda o que é a vida infinita, porque, às vezes, meus amigos, eu cogito dentro do meu espírito, procurando uma solução para compreender as criaturas humanas. Será que creem? O que pensarão esses cérebros a respeito das sessões que assistem? Que julgarão das manifestações? Acreditarão que tudo isso é uma comédia, e não passa de uma farsa inteligentemente preparada, ou acreditarão, pelo contrário, que é a expressão real de um espírito que se manifesta em seu meio? Acreditarão tais criaturas nas manifestações, vindas por intermédio dos médiuns, ou duvidarão dos seus caracteres, da sua probidade, da honestidade das suas expressões? Que conceito farão tais criaturas de uma sessão prática de espiritismo? Se é um ponto de diversão, ou se vê unicamente para aprender? Sim, porque há quem não compreende e venha naturalmente para ver se gosta. Não vai aí a crítica. Nunca viram, tem vontade de ver, é lógico, é aceitável, acertado. Meus amigos, frequentadores habituais constantes das sessões, o que pensaram delas? Julgarão que aquelas expressões, taquigraficamente apanhadas e datilograficamente impressas, que lhes são passadas às mãos, são palavras provenientes mesmo dos espíritos que as ditam. Ou, ao contrário, serão talvez mistificações do próprio médium? Que pensaram tais criaturas? Deixo convosco a interrogação, e antes, digo a resposta. Se, efetivamente, acreditais, começai desde hoje a aceitar seus ensinamentos e pô-los em prática. Se, ao contrário, pensais ser mistificação, não percais o vosso tempo. O tempo é precioso, e não deve ser gasto inutilmente. Refleti, e procedei de acordo com a vossa reflexão. Deus vos inspire, Deus abençoe a mocidade presente e as criaturas de melhor pensar. Alfredo Barcelos. Em 17 de julho de 1936. Palavras finais.
Caríssimos confrades e amigos, apresentando-vos hoje, nesta página terminal, o 13º fascículo do Além, comunicações dadas à publicidade pelo incansável labor dos obreiros do Asilo Espírita João Evangelista. É do meu desejo que estes ensinos e experiências possam influir na vida daqueles que tiverem a ventura de as ler. Que os sentimentos generosos que eles, os bem-intencionados comunicantes, procuram incutir na humanidade, sejam efetivamente aceitos e em breve tempo deem o fruto sazonado e bom que todos almejamos, na prática de atos justos, agradáveis a Deus. Ao dedicado irmão que mais uma vez oferece os seus recursos pecuniários para este utilíssimo trabalho, e a todos os que nele cooperaram, Deus abençoe. Max. Fim.